Eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas vocês têm que ser muito sinceros ao responder. Embora eu nunca gostei de padres que fizessem pergunta na missa, né? Antigamente aqueles padres ficavam andando no meio do corredor e todo mundo sentava longe do padre, porque o padre ia fazer pergunta. Padre José Gonçalves era um padre assim, ele foi pároco aqui, né? Eu sentava sempre longe dele para não ter medo de responder pergunta errada. Quem aqui pensa agora na sua família, na cunhada, na sogra? Pensa no seu local de trabalho, na escola, na faculdade. Pensa naquele grupo de pessoas que no seu meio social você encontra todos os dias. Quem aqui tem pelo menos uma pessoa que tem uma dificuldade de engolir? Levanta a mão. Obrigado pela sinceridade. Mas não engole não, viu? Porque faz mal. Dá digestão, dá diarreia, né? O evangelho é para você. Por isso que Jesus parte de uma prática muito simples. Quando ele olha na sociedade dele, marcada por um povo que tinha o coração muito duro, uma cabeça dura. Inclusive, recentemente foram encontrados alguns manuscritos aqui no Mar Jordão, no Rio Jordão, perto ali do Mar Morto, toda aquela região de Qumran, de uma comunidade dos essênios. E nesses manuscritos estava essa frase para aquela comunidade: amai as coisas boas e odiai os inimigos. Era uma regra de vida deles: odiai tudo aquilo que faz mal. Aí entra Jesus e vai dizendo: ouvi o que foi dito aos antigos, mas eu hoje proponho para vocês uma nova forma de nos relacionarmos. Ou seja, para eu me relacionar bem com alguém, eu preciso me abastecer dessa vontade. Como é que eu vou oferecer algo para você se eu não tenho? Como é que eu vou lhe ser bom se a minha vida é feita de amargura, de tristeza, de decepções, de frustrações, de derrotas, de ressentimentos, de mágoas, de ódio? E isso às vezes a gente nem percebe, a gente vai acumulando. Às vezes a gente tem um sonho de viver bem, mas a gente vai encontrando pessoas pessimistas, pessoas negativas. De repente, sem querer, a gente vai comungando, vai escutando tanto aquelas coisas ruins para baixo. Quando vê, a gente está ficando igual. A gente abre a boca para sempre pôr para fora também o que é ruim, o que não mais é bom, o que é para nos desanimar. E Jesus entra numa contrapartida para dizer: é preciso que a gente se abasteça de Deus. E que Deus é esse? Ele falando com Moisés, ele vai dizer: eu sou santo, e eu quero que todo mundo seja santo como eu. Aí ele vai dizer, né? Perdoe o seu inimigo, ame aquilo que de repente é contraditório a você. Se alguém está fazendo alguma coisa errada, vai lá repreendê-lo. Isso é cristão. Não se omita de ajudar alguém a reencontrar o caminho do bem. Agora, sempre existe duas formas da gente repreender alguém. Para eu repreender alguém, eu vou falar a verdade, evidentemente. Mas eu posso falar a verdade nua e crua, e machucar e ferir. Ou eu posso falar a verdade na caridade. Então, quando eu digo a verdade na caridade, eu vou lhe dizer tudo que você precisa ouvir. Mas eu tenho certeza que ao final você ainda vai dizer muito obrigado, porque você está me ajudando a ser melhor. E é isso que falta em nós: dizer a verdade na caridade. Nós queremos dizer a verdade, não importa, mas a gente chega dizendo com 4 pedras na mão. E achamos que somos os senhores, os detentores do julgamento, como se eu não tivesse problema, como se eu fosse isento de todos os males. É bonita aquela cena de Jesus quando ele pega a prostituta e vai dizer, olhando para aquele povo que julgou, que apontou, pronto para tirar pedra: quem aqui nunca cometeu nenhum pecado pode tirar pedra. Pronto. Jesus vai na intimidade daqueles homens falsos, ricos de uma sabedoria humana, mas insensatos. Eis a palavra insensatez. Não confie na sabedoria humana. Ela é perspicaz, é maravilhosa, mas toda a sabedoria humana não é capaz de compreender a sabedoria da cruz, porque ela nos assusta, ela nos intimida. Nenhum homem sábio deste mundo foi capaz de fazer 1% do que a cruz de Jesus fez.
A nossa sabedoria é uma sabedoria vaidosa, que precisa de aplausos, que precisa de status. A sabedoria da cruz não, ela é abandonada no alto monte do Gólgota, no sofrimento, na solidão. Mas Jesus vai no coração daquele povo para dizer: ou nós abrimos um novo tempo em Deus, e porque somos esse templo de Deus. Paulo recorda a comunidade de Corinto e a comunidade de São José dos Campos hoje, dizendo que nós somos templo de Deus. E quem é que habita em nós? É o Espírito Santo. Portanto, minha gente, é uma certeza que a igreja nos dá, é uma certeza que a palavra de Deus nos oferece, que Deus habita em nós. Agora eu posso fazer esse Deus que habita em mim, de fato ser uma grande catedral, uma comunidade fraterna, um coração capaz de amar, de suportar, de ir além, de não ficar me magoando com os ressentimentos, com as feridas. Isso não é fácil, mas para eu conseguir isso, eu também preciso ir me exercitando todos os dias, e eu só vou me exercitar a partir da palavra de Deus. Não existe outra forma de eu me abastecer de Deus, se eu não buscá-lo na sua palavra. Onde é que eu vou buscar Deus? Na novela das 9? Em família? Não. Tem que ser o meu tempo de Deus. Onde é que eu vou buscar Deus? No trânsito, quando você manda aquele que acabou de cortar você para... Não, eu preciso me retirar. Deus fala melhor no silêncio. Deus precisa de tempo nos nossos corações, e nós precisamos aprender, como bons alunos, a encontrar o tempo de Deus na nossa vida. Por isso que nós somos atropelados em amar. Por isso que na hora de usar o perdão e a misericórdia nós não conseguimos, porque nós não temos prática. Eu dizia ainda agora na missa das 17 horas, o atleta, vocês acompanharam os Jogos de Inverno que está encerrando hoje, né, parece? Os atletas que buscam a medalha de ouro, o que ele precisa fazer? É treinar e treinar e treinar e treinar e treinar, e ele não tem tempo. Ele sabe que se ele dever um tempo de treinamento, o outro vai passá-lo. E quem quer a medalha de ouro não se contenta com a mediocridade de uma medalha de prata. Nós precisamos buscar o ouro. O segundo lugar não enfeita nada. Ora, para eu conseguir ser o melhor patinador do gelo e conseguir aquela medalha com aquela coreografia, para eu viver a experiência de Deus, se eu não fizer também esse exercício contínuo, desesperador, mas santificante, que essa palavra tome conta de mim, para que eu tenha o bem para lhe oferecer, então essa palavra de Jesus vai encontrar no meu coração uma possibilidade muito grande. Do contrário, minha gente, é triste dizer isso, nós nunca conseguiremos ser de fato cristãos. Não seremos, não seremos. É fácil perdoar quem nos ofende? Como é que eu vou responder com amor quem só me trata com ódio? Como é que eu vou fazer o bem para uma pessoa que só faz o mal para mim? Como é que eu vou tratar com cuidado, com carinho, aquela pessoa que o tempo todo me xinga, me maltrata, me distrata? Mas essa é a lógica de Deus. Feliz é aquele santo que marcou a história do mundo desde muito tempo, desde que ele viveu na Europa até hoje, e continuará marcando, Francisco de Assis, quando ele vai dizer que eu possa levar a paz aonde existe a guerra, o amor aonde existe o ódio, a alegria aonde... Mas meu Deus, como nós vamos ser portadores disso? Porque era uma alma encontrada em Deus, uma alma que se deixou ser totalmente invadida por Deus, esperou em Deus, descansou em Deus. O nosso cristianismo é fraco, é falho, é decadente, porque nós não damos tempo para Deus em nós. Tudo que é de Deus, repare para você ver, tudo que é de Deus é sempre muito atropelado. Mas Jesus olha para aquele povo e vai dizer assim: Deus continua acreditando em nós, e até o fim Ele vai lutar para que os nossos corações, eles reencontrem essa motivação ao amor. Deus que faz chover sobre justos e injustos, Deus que faz o sol nascer sobre bons e maus. Ninguém está fora da possibilidade da misericórdia de Deus. Mas quem é que Deus está elegendo hoje para Ele poder continuar a fazer o bem no coração das pessoas? Deus está elegendo você. Então, minha gente, vamos pedir que essa palavra ela não passe despercebida por nós, melhor, ela não passe desacreditada em nós. Jesus está gritando há tanto tempo e não se cansa de pedir isso. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem.
Se não é essa uma forma tão bonita da gente começar a transformar o ódio que existe dentro de nós, naqueles que infelizmente têm essa desgraça no coração, transformar isso em misericórdia. Porque uma pessoa que faz mal para você é uma pessoa desgraçada. Quem faz o mal ao outro não pode ter a graça de Deus. Ela já está condenada a pior de todas as condenações. Uma pessoa que é capaz de fazer o mal, uma pessoa que é capaz de distribuir o ódio, uma pessoa que é capaz de destruir a vida de alguém, essa pessoa não está em Deus. Portanto, ela já tem a condenação dela. Ela não merece a sua raiva, o seu ressentimento, o seu ódio. Às vezes a gente carrega essa coisa no coração, isso faz mal para nós. Porque quem faz o mal, além de tudo, não tem a sensibilidade de achar que você está sofrendo. Ela está feliz com isso. O mal é tão mal que ele é capaz de fazer mal na pessoa e ele distribui esse mal para todo mundo. Então você deixa que esse mal faça parte da sua vida e vá destruindo o bem que está dentro de você. Então comece a transformar isso. Olha para aquela pessoa que você tem hoje esse ressentimento, essa mágoa, e vá pensando nisso. Meu Deus, eu sei que essa pessoa pega pesado, eu sei que essa desgraçada, ela está sem você no coração. E eu sei que você pode fazer um milagre. Dá uma olhada na Bíblia. Quantos milagres Deus realizou no coração de pessoas que estavam destruídas. Por quê? Porque Deus olhou com esse olhar de misericórdia. E no olhar dessas criaturas, elas se deixaram ser encontradas por Ele. Aonde terminou Maria Madalena? Uma santa da igreja. Quem foi ela? Uma prostituta que estava sendo condenada à morte. Se não fosse o olhar de Jesus, aquela mulher. Zaqueu era um ladrão. Zaqueu sabia fazer o inferno na vida dele, mas quando recebe Jesus na sua casa, uma casa indigna de receber o Senhor, ele se deixou ser encontrado por isso. Senhor, tudo que eu errei, tudo que eu falhei, eu quero correr atrás dos meus prejuízos. Aquela mulher à beira do poço, estava indo buscar água, de uma família destruída, de um casamento destruído. Não só, ela era uma mulher destruída, uma mulher que não seria bem-vinda no nosso meio, marcada pelo pecado, condenada pelos nossos apontamentos. Quantos dedos eram indicados para ela? Ali está a prostituta, a pecadora, a mulher vadia, desculpe dizer essa expressão. Jesus encontra com essa mulher na frieza do seu dia, no cansaço do seu dia, e vai dizer o que para ela? Hoje o seu esposo chegou, o esposo que lhe faltava, porque aqueles outros não olharam você com a dignidade de mulher. Jesus nos olha com essa dignidade, porque acredita que em cada um de nós esse milagre pode acontecer. Minha gente, é um dom maravilhoso para nós. Pedimos essa graça, de que essa palavra encontre, sim, o desejo nos nossos corações. E pela sua fé você pode pedir isso. Peça que Deus destranque do seu coração, se ainda existe aí, essa dor que fere você. E são casos sérios, são histórias sérias, não é brincadeira não. Às vezes é uma marca de família, às vezes é alguém que está ali que você sabe que vem machucando, vem ferindo pessoas que você ama. Às vezes foi uma palavra mal usada, maldita, falada para o pai, para a mãe ou vice-versa, e que sempre eu faço questão de recordar, e porque me marca, e porque me fere. Não deve provocar um ódio, mas fico ressentindo. Eis a palavra de Deus: amai aqueles que fizeram mal para você, ou que fazem mal. Se ao menos eu não consigo amar, peça de Deus essa predisposição. Senhor, eu preciso começar a tentar viver a experiência do amor. Mas você só vai conseguir quanto mais você se abastecer de Deus. Portanto, comece a se exercitar. Senhor, eu preciso me exercitar na arte do amor. Eu preciso me exercitar na arte de perdoar. Eu preciso me exercitar na arte da paciência, da mansidão, da humildade. O que é o coração de Jesus senão isso? E aquele que faz a experiência com Ele vai também adquirindo esse coração. E são esses corações que o mundo hoje precisa. O desafio de nos deixarmos ser revolucionados, uma verdadeira revolução Jesus em nós.
porque nós só vamos acreditar nisso quando a nossa vida for impactada por essa palavra. Deus falando, Deus tocando, Deus que nos conhece, Deus que nos dá a oportunidade. Não importa o que as pessoas digam, Deus é aquele que vai me salvar. E se eu estou pronto com Deus, a minha vida começa a viver, começa a ser esse novo tempo. Vamos pedir essa graça aí, que possamos sim de fato ser instrumentos do amor de Deus, instrumentos da sua paz, instrumentos dessa palavra. Aonde houver ódio, que eleve o amor. Ouvi o que foi dito lá atrás. Não, eu não posso mais carregar esse coração destruído. Eu quero carregar o coração de Deus em mim, viver esse tempo novo que Deus está propondo a cada um de nós. Eu deixo esse desafio para vocês, assim como me desafio a cada vez mais configurar a minha vida na vida de Cristo Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,